sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 11 da obra No Invisível, de Leon Denis, que trata sobre espiritismo e mediunidade, e nós, veremos sobre a aplicação moral e frutos do espiritismo. E Leon Denis veio no programa passado, nós falávamos sobre essa possibilidade, sobre essa verdade que é o entendimento da doutrina espírita, em transformar esse sonho da gente conseguir conviver no campo das ideias, da gente conseguir trocar, mesmo tendo alguns pontos de diferenciação ideológica, mas a gente conseguir ver o que nos aproxima, ver o que existe de comum. E a gente sabe, da importância desse entendimento para o estabelecimento de um estado de paz, essa paz que vai proporcionar um progresso no campo da saúde, um progresso no campo da maturidade nas convivências, na aquisição de tudo aquilo que é útil, que é belo, que é importante para uma convivência saudável. E aí, Leon Denis continua falando para a gente assim: o novo espiritualismo, apoiado na ciência, nos traz essa concepção, essa revelação na qual se fundem e revivem, sobre formas mais simples e mais elevadas, as grandes concepções do passado, os ensinamentos dos Messias enviados pelo céu à terra. E aí ele traz algo que Kardec já fala, Não se inventou nada. Na verdade, o conhecimento, ele vem sendo trazido para toda a humanidade ao longo do tempo, ao longo das épocas. É claro que sempre adaptando ao gosto das pessoas, ao gosto daquele que recebe. Mas a gente sabe que a verdade ela não poderia estar encapsulada para um grupo que se julgasse privilegiado ou melhor, porque isso iria de encontro à bondade de Deus, à justiça de Deus, à oportunidade que é dada a todos nós, Então, de uma forma às vezes simples, de uma forma, vamos dizer assim, dogmática, mas essa verdade, essas grandes concepções do passado, sempre estiveram presentes porque vieram Messias, vieram esses espíritos enviados ao planeta ao longo de todo o tempo para ajudar na elevação. E é claro que sempre numa turma, isso é a experiência pedagógica, existem aqueles que aproveitam na integralidade e existem aqueles outros que não conseguem ter esse aproveitamento, mas de qualquer jeito a sementinha está lá. E continua Denis: e aí estará um novo elemento de vida e de regeneração para todas as religiões do globo. E vai chegando um momento, meus amigos, eu lembro muito do nosso amado professor José Jorge, que ele falava, que chega no momento em que não há interlocução. O que é isso? As respostas às grandes questões da vida começam a não ser atendidas por determinados segmentos religiosos. A questão do dogmatismo, a questão das ideias fechadas, da superstição, já não fazem mais parte da nossa época. As próprias crianças, elas nos trazem um questionamento muito grande acerca da vida. Essa semana mesmo, quando estávamos na arrumação do Café com Fé, a Margarete, uma das trabalhadoras da casa, falou assim: Deusa, essa você vai gostar de saber. O filho dela é bem miudinho mesmo, é bem novinho mesmo.
E aí, ela sempre falou da história da sementinha, né, pro nascimento do bebê, né? Sempre explicou a questão da sementinha, né? Da sementinha que é colocada, e aí tem o bebê. E aí, ela falou assim, Deus, você não vai acreditar. Ele chegou e falou assim, mãe, a sementinha eu já entendi. Agora eu queria saber como é que o espírito entra na sementinha. Olha só, gente. O gurizinho de 4 anos. Mas olha o questionamento. E aí a gente começa a perceber a importância da evangelização. Então ele sabe que ele não é um corpo, ele sabe que ele é um espírito ocupando um corpo e ele quer saber, né? Qual é o momento em que o espírito ele entra na sementinha, entra no corpo. Então, são esses argumentos, se alguém com 4 anos traz essa grande argumentação, a gente começa a imaginar daqui a um tempo as questões que vão começar a vir. E aí você contar histórias que às vezes funcionam como conto da carochinha, né? Como questão fantástica, já não vai satisfazer mais essas mentes, porque são espíritos mais experimentados que vão chegando ao planeta. E esses espíritos vão ter um nível de exigência muito maior do que espíritos comuns que acompanharam a marcha evolutiva do planeta há um tempo atrás. E aí ele vai, né, ele continua a nos esclarecer para a gente entender bem mesmo. Ele fala assim, ó, qualquer crença deve ser apoiada pelos fatos. E aí é que está. Quando a pessoa começa a analisar os fatos e percebe que há um desacordo entre o que a crença fala e o fato em si, aí começa muitas vezes a descrença. E a gente tem assim alguns amigos que de determinados setores religiosos, me lembro perfeitamente de uma, que ela diz, né? Ela respeita a religião que foi trazida pelos pais, mas na cabeça dela não dá, porque ela trabalha formada em estatística, essa área ainda mais de muitas ciências exatas, tudo isso. Então, a ideia criacionista, essas questões todas, já não tem mais espaço na mente dessa amiga. Não tem mais espaço. E aí ela tem assim, o respeito, tudo isso, né? A ideia de Deus, tudo bem, mas ela deixou de frequentar o seu segmento religioso. E é muito interessante que ela navega, então tem muita coisa da doutrina que ela vê que tem cabimento, né? Que tem lógica, e porque é apoiado pelos fatos. E vê principalmente o comportamento que a gente vai tendo diante da desencarnação, né? Esse trato, meus amigos, parece que não é nada, mas é muito importante. É muito importante mesmo, para que o outro veja, mas por que fulano que amava, gostava, eu tenho certeza que sim, está tendo esse tipo de comportamento na desencarnação de alguém? Então, o que ele tem que eu não tenho? Começam a surgir essas questões. Então, Denis nos diz, qualquer crença deve ser apoiada pelos fatos, né? Pelos fatos. E as manifestações das almas libertas da carne, e não a textos obscuros e envelhecidos, que é preciso pedir o segredo das leis que regem a vida futura e a ascensão dos seres. Então é isso que a gente vai ter que pensar. Que a gente vai ter que pensar, sim. Meditar, raciocinar e ver as evidências. E aí a gente vai começando a pensar, né, nessas leis que regem a vida futura e a ascensão dos seres, que é muito mais fácil do que a gente acreditar em textos obscuros, em textos envelhecidos, né, que não tem mais espaço nessa nossa época. E aí continua Leon Denis a falar para a gente. As religiões do futuro terão como base a comunhão dos vivos com os mortos, o ensino mútuo das duas humanidades. E nós falamos no programa passado, sem fazer apreciação de valor, que a gente tem, né, nesse crescimento enorme do neopentecostalismo, que não havia na época de Denis,
né? Não havia esse segmento. Ele tem como grande base as relações mediúnicas, né? As relações entre os espíritos e os médiuns. É esse ensino mútuo das duas humanidades. Apesar das dificuldades que a comunicação com o invisível ainda apresenta, e é provável que elas se aplanem com a experiência dos tempos, pode-se ver desde agora que há aí uma base diferentemente ampla do que todas aquelas em que se apoia a ideia religiosa. E será um dos maiores méritos do Espiritismo o de tê-la proporcionado ao mundo. Dessa forma, ele terá preparado, facilitado a unidade religiosa e moral. A solidariedade que une os vivos da terra, aqueles do céu, se estenderá pouco a pouco a todos os habitantes do nosso globo, e todos comungarão um dia, na mesma crença, no mesmo ideal realizado. Então, meus amigos, é essa ideia de fraternidade mesmo, de solidariedade, né? E, na verdade, não tem o dono do ensino, não tem o dono do conhecimento, já que todos somos médiuns e a humanidade está uma parte encarnada, outra parte desencarnada, a possibilidade desse contato sendo aberta, né? Com certeza tudo começa a melhorar, né? Tudo começa a ser facilitado, tudo começa a ter uma ampliação. Então é essa a tarefa que ele fala da doutrina espírita, né? Que vamos dizer assim, explicar, sair do domínio do maravilhoso, do sobrenatural, e parece que não, meus amigos, mas essa ideia do maravilhoso, do sobrenatural, infunde uma noção de um poder que não é algo bom, não é algo saudável, né? Que é a manipulação das mentes, dos seres, e quantas vezes com situações assim tão danosas, tão prejudiciais para o próprio conserto humano, né? Para o próprio progresso humano. A gente vê naquela questão dos fanatismos, em que pessoas são incitadas ao suicídio, a um processo de abandono, a um processo até de destruição do outro, de desrespeito ao outro. Por quê? Porque não há a consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e como é que essas coisas podem repercutir no meu dia a dia, na minha vida. E aí ele continua dizendo: a alma aprenderá a se conhecer na sua natureza imortal, no seu futuro sem fim. E é esse conhecimento, gente, que a Rádio Rio de Janeiro, essa emissora da fraternidade, esse espaço tão lindo de esclarecimento, de elevação, de consolo, oferece a todos nós, através de toda uma programação em que se vê a qualidade, né? Então, a rádio nos oferece a oportunidade. E a gente tem aproveitado, todos nós, programadores da rádio, para convidar os amigos. Primeiro, é um conhecimento maior. E segundo, a nos ajudar a nossa rádio, né? Com certeza, nós, né, programadores, somos assim, voluntários e ajudamos com aquilo que nós podemos. A gente faz mesmo um esforço. Então, que às vezes parece que a gente está pedindo só doação, né? E que a gente não doa. Não, a gente também tem, a gente faz a nossa contribuição, né? O máximo que a gente pode, porque é muito importante estarmos juntos. Mas nessa questão que passamos, nessa dificuldade econômica, que é mundial, a gente teve uma queda muito grande das doações. Então vamos ter o evento A Música Espírita Está no Ar, lá na Fraice, em Higienópolis, aqui no Rio de Janeiro, presencial. Os ingressos podem ser adquiridos pela Simpla, né? E a gente sempre tem sugerido, vamos formar grupos, né? Vamos aproveitar, já que a gente está com muita saudade de uma vivência presencial,
Vamos formar grupos e aproveitarmos para conversarmos, para estarmos em torno da música, é claro, né? Eu nem não perguntei ainda a diretoria da rádio, não. Mas quase sempre esses eventos têm um salgadinho, uma comidinha, né? Tem um intervalo, um espaço de confraternização. Então vamos aproveitar, meus amigos, para ajudarmos a manter essa rádio no ar. Foram 50 anos. Que venham mais 50, não é? Porque está sendo muito útil para a gente conhecer, como diz Leon Denis, a nossa natureza imortal e o meu futuro sem fim. Continua Denis falando então. Espíritos de passagem por esta terra nos farão compreender que nosso destino é viver e progredir incessantemente, através do infinito, dos espaços e dos tempos, para nos iniciar sempre mais nas maravilhas do universo, para cooperar sempre mais estreitamente com a obra divina. Compenetrado dessas visões, saberemos nos desligar das coisas materiais e elevar bem alto nossas aspirações. Nós nos sentiremos ligados aos nossos companheiros de estrada na grande viagem eterna, ligados a todas as almas pela corrente de atração e de amor que se prende a Deus e nos mantém todos na unidade da vida universal. Então esse sentimento é muito bom e a gente experimenta isto, né? Quantas vezes, meus amigos, olhando um estranho na rua, a gente começa a ter essa identificação, né? A gente já aprendeu a vibrar pelo outro. Mas eu não conheço. Mas a gente sabe que ele não é estranho. Ele é meu irmão. Ele é filho de Deus. Eu não sei mais tarde se nós poderemos estar juntos. Então essa consciência espírita, né? A gente vai tendo essa coisa da imortalidade de Deus. A gente tem. Jesus trouxe. Mas a doutrina espírita, através do fato da reencarnação, ela vai abrindo para nós e nos levando para uma faixa feliz de comportamento. E aí continua Denis falando. Desde então, não mais preconceitos estreitos. Olha só, quanto sofrimento pelos preconceitos, né? Quanta dor. Não mais rivalidades mesquinhas. Quantas rivalidades. Agora mesmo, a gente vê uma questão de uma guerra, né? Quanta rivalidade mesquinha. E que vai, muitas vezes, pipocando, vai se estendendo, tirando a tranquilidade, né? Tirando a possibilidade de se caminhar, de se progredir mais. As atenções ficam voltadas para o conflito e não para o progresso que pode, para o trabalho, para o progresso que pode ser realizado. E aí ele continua dizendo, Denis, de todas as reformas, todas as obras de solidariedade receberão um impulso vigoroso. Acima das pequenas pátrias terrestres, veremos desmembrar-se a grande pátria comum, o céu sem limites. É muito interessante, porque a reencarnação, ela vai falando. Hoje estou reencarnado aqui, amanhã estarei ali e depois acolá. Hoje eu estou encarnada, lutando por certos direitos, lutando por certos protocolos. Daqui a pouco estarei desencarnado. E aí eu vou ver que o que ficou foi o aprendizado, foi aquilo que eu aprendi na luta. Porque, na verdade, o objeto da minha luta mesmo, se foi por uma questão material, ficou com a matéria, aquilo não me pertence. E assim a gente vai se equipando, né, de valores, de conhecimento, de experiência que vão nos proporcionar a felicidade. E vou entendendo, vou quebrando barreiras, né, do sectarismo, dos preconceitos, da rivalidade, percebendo que a grande pátria comum, né, ele fala que o céu sem limites, que seriam esses multiversos de Deus, né? E ele continua nos dizendo assim: daí os espíritos superiores nos estendem os braços. Subimos todos, através das provas e das lágrimas, desde as regiões obscuras até a luz divina. Então todos nós
estamos subindo, né? Todos nós estamos progredindo, até aquele que a gente às vezes olha com desdém pela sua questão física, né? Pelo seu corpo físico, pela sua questão no status social, e a gente é tão mesquinho muitas vezes nessa avaliação, né? Mas todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos crescendo, porque caminhar para a luz é natural. A gente tem esse grande exemplo do reino vegetal, né? De caminhar em direção à luz. Então nós também caminhamos em direção à luz. O caminho da misericórdia e do perdão, diz Denis, está sempre aberto para os culpados. Os mais decaídos podem se elevar novamente pelo trabalho e o arrependimento, pois Deus é justiça, Deus é amor. Gente, a consolação e essa verdade que por mais que o espírito caia, ele vai se elevar porque a destinação é a luz, isso é fantástico. É o grande presente que a doutrina está dando para todos nós. Então, trabalho e arrependimento. Por quê, gente? Não é pela graça. Porque, na verdade, cada um é o artífice de si mesmo, da sua própria, né, felicidade e infelicidade. Então, somos nós caminhando, né? Deus é justiça, Deus é amor. E aí, então, é esse sentido, essa ideia de Deus que é generosa, porque é para todo mundo. Tanto para aquele que, através do seu trabalho, do seu esforço, né, já está numa condição elevada, numa condição superior, quanto aquele outro que, pelas inúmeras dificuldades, está numa posição mais dura, numa posição mais sacrificial. Tanto um quanto o outro, né, estão contemplados por essa misericórdia divina que é única e é para todos. É um amor que nós ainda não conseguimos entender, mas é um amor imensurável que sustenta os multiversos, né? E nós, como fazendo parte do universo, somos sustentados por esse amor de Deus. E aí, Leon Denis acaba dizendo assim: assim, a revelação dos espíritos dissipa as brumas do ódio, as incertezas e os erros que nos envolvem. Ela faz brilhar sobre o mundo o grande sol da bondade, da concórdia e da verdade. E aí a gente tem que pensar, né? Será que a revelação dos espíritos, a doutrina espírita, no nosso dia a dia, no nosso mundo, está limpando essas brumas do ódio? As incertezas que existem na nossa vida e que faz com que a gente tenha dificuldade nas nossas opções? Será que a gente está a gente está buscando a bondade, a gente está buscando a concórdia, a gente está buscando a verdade? Será que a gente já entendeu que o grande trabalho da espiritualidade com todos nós é que sejamos bons, é que sejamos profundamente bons? Então a gente tem que avaliar, porque é um grande presente. É um grande presente que fala de um futuro promissor. Mas como todo presente, ele tem que ser analisado, né? Ele tem que ser, vamos dizer assim, avaliado. Ele tem que ser trabalhado, porque senão não adianta receber aquilo que a gente não desembrulha, vamos dizer assim. Então vamos no dia de hoje, nesse momento em que Leon Denis acaba esse texto maravilhoso, que é sobre a aplicação moral e os frutos do Espiritismo, vamos analisar qual é a aplicação que o Espiritismo está tendo na minha vida. Vamos pensar mesmo, meus amigos, na minha vida pessoal, doméstica, na minha vida profissional, enquanto cidadão e até enquanto trabalhador da Casa Espírita. Vamos pensar nessas questões? E vamos pensar também, será que a doutrina em mim já está oferecendo frutos? E é claro que está, é que a gente muitas vezes não observa. Então vamos observar os frutos que a doutrina já tem produzido em nós? Pensemos
e agradeçamos, meus amigos, porque gratidão é caminho para a felicidade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.